pessoal, tudo bem? Então eu vou começar a disponibilizar alguns vídeos que tratam de matemática, né, que é a disciplina que eu leciono. Assim, quem sabe eu posso ajudar os alunos que estão em casa, principalmente os meus alunos, e abordando alguns conteúdos que a gente já tratou durante esse ano letivo, tá? Então eu vou abordar alguns conteúdos do 6º ano, 7º ano, na intenção de auxiliar esses meninos que estão em casa. Espero que vocês aproveitem e que eu possa ajudá-los dentro do que é possível. Olha, outro tipo então de simetria que nós temos é uma simetria de translação. Isso quer dizer que cada ponto dessa figura vai sofrer um deslocamento, né? Numa determinada direção, num determinado sentido e num determinado valor. Então, por exemplo, se eu tenho essa figura aqui e digo que eu quero fazer uma translação para a direita, então, para cá, na horizontal de 5 unidades. Então, este ponto aqui, olha, ele deve caminhar 5 unidades, ou seja, 5 quadradinhos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu encontro qual é a posição dele, coloco o nome e o linha em cima. Quer dizer que esse ponto representa um simétrico em relação a esse. Este ponto L também deve caminhar 5 unidades, então ele vai estar na mesma direção que esse outro. Então, tem o E'. Agora, o ponto C, ele deve caminhar 5 unidades, mas a partir daqui, então eu passo a ter 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai estar aqui. Isso quer dizer que a minha figura aqui, olha, o simétrico dela com essa translação, com esse deslocamento, ele vai sobrepor a minha figura original. Então, aqui, olha, esse ponto B que tem nessa posição, ele vai estar em direção do C, na mesma altura. Aqui eu tenho B'. Esse ponto A, ele vai caminhar 5 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um A'. Esse daqui, que vamos chamar ele de ponto F, ele vai caminhar 5 unidades. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5. E faço aqui, então, a minha figura simétrica, realizando ali uma translação, certo? Então, olha, o tamanho da figura não se altera, ela se desloca, né? Ela apenas, como eu brinco, ela sai para passear. Nesse caso, ela saiu para passear e encaminhou 5 unidades para minha direita, na minha horizontal. Essa figura poderia ter ido para uma vertical, para cima, para baixo, numa diagonal, dependendo daí de como você determina como será esse seu deslocamento. Olha só, falando ainda de simetria de translação, nós temos essa outra possibilidade. Agora, o deslocamento desse meu segmento de reta é dado por um vetor. Então, o que eu tenho que analisar aqui? Aqui é como se fosse o ponto, eu observo que ele caminhou quantas unidades para cá, olha. Se eu fechar aqui em direção e fazer um triângulo, eu tenho que ele caminhou 1, 2, 3 unidades para minha direita e 1, 2, 3 unidades para cima. Isso quer dizer, então, que cada ponto aqui desse meu segmento de reta deve caminhar 3 unidades para a direita e 3 unidades para cima. Portanto, eu teria aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele vem para cá, eu tenho aqui o ponto simétrico de B. No ponto A, ele caminha 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui, então, eu tenho o simétrico de A. Ligando um ponto ao outro, eu tenho meu segmento, que é simétrico, e obedece essa condição dada por um vetor.